Muito boa noite, gente. É o canal Lives de Luz mais uma vez. Estou aqui para gravar um vídeo e falar sobre propósito de vida. Na minha meditação da noite, eu estava pensando justamente sobre essa coisa do propósito de vida, né? Qual é o nosso propósito de vida? Você tendo vivido boa parte da sua vida, você pode estar em algum momento refletindo sobre qual que é o propósito da sua vida. De fato, às vezes a gente pensa que criar os filhos, ou ter uma casa do nosso gosto, ou ter uma propriedades, ou ter estabilidade financeira, né? Outros ter a casa própria e por aí vai, né? Quantas coisas podem se encaixar nessa nesse universo, né, de propósito de vida, né, que teoricamente dá sentido à nossa vida. Se a gente for pesquisar sobre qual que é o propósito, né, o que seria um propósito ideal de vida, seria a gente compreender, fazer alguma coisa que nos realize plenamente, né, e, obviamente, isso não está atrelado, na maioria das vezes, a questões educacionais, a questões culturais, né? Por exemplo, dependendo da região ou do país que você mora, você pode ter algumas necessidades, ao passo que em outra região, aquela sua necessidade não faça tanto sentido, né? E isso tem muito a ver como é que a gente é educado para a nossa vida, né? Como é que a gente foi preparado para acreditar nas coisas que nos ensinaram, né? Esses dias eu vi uma frase, e aí fiquei refletindo sobre ela, que é o seguinte, né? Em termos econômicos, né? Em termos de dinheiro, um cara falava o seguinte, que uma pessoa comum, né? Isso me chamou atenção, porque às vezes a gente pesca frases que são poderosas e às vezes quem está dizendo essas frases nem tem noção do que está falando, né? E às vezes são pérolas importantes que essa pessoa captou, que essa pessoa resolveu colocar no mundo e nem se dá conta disso. E ela falava o seguinte, né? Que em termos econômicos, um rico faz o que precisa ser feito para depois fazer o que ele quer fazer. E um pobre não, ele já começa a vida fazendo o que ele quer fazer, né? E aí eu fiquei refletindo sobre a profundidade dessa frase e tentando achar sentido nisso, uma vez que parece que você só consegue se equilibrar monetariamente se de algum jeito se fizer esforço. Eu não concordei, obviamente, com isso, que é um absurdo, né? É um absurdo porque muita gente pobre se esforça absurdamente e muitas vezes mais que muitos ricos, mas muitos mesmo, né? E, obviamente, às vezes não consegue essa realização econômica. Mas um propósito de vida, obviamente, né, deixando essa questão econômica de lado, um propósito de vida, na maioria das vezes, ele está atrelado a uma realização pessoal, que não necessariamente é uma realização apenas econômica. É lógico que se você tiver uma realização pessoal e também tiver uma realização econômica, é muito bom. Mas não é assim tão simples. Não é assim que a coisa funciona. E aí fiquei pensando, ok, o que a gente poderia fazer para encontrar o nosso propósito de vida, né? E aí, acho que isso pode ter um pouco a ver
com aquilo que você faria se não existisse ninguém por perto. E não havendo ninguém por perto que te julgasse, ou que te orientasse, ou que te forçasse, ou a quem você devesse satisfação, é uma maneira, pelo menos é uma das formas de você se aproximar um pouco mais da realidade, de entender quem você realmente é e aquilo que você realmente gosta de ser e fazer. Isso está mais diretamente atrelado com a realização pessoal, como um todo. E aí, obviamente, eu fui refletir na minha vida sobre essa questão da realização pessoal. E fiquei observando todas as coisas que já aconteceram na minha vida, né? E qual que seria, né, os pontos comuns, ou seja, de todas essas coisas pelas quais eu passei na minha vida, quais foram os momentos que realmente eu tive prazer em realizar as coisas. Isso, de certa maneira, me trouxe vários questionamentos sobre como eu estou levando a minha vida. E, obviamente, eu estou tentando colocar isso aqui para vocês de maneira que vocês também possam refletir a respeito da vida de vocês, para tentar encontrar um denominador comum a respeito de, ok, a minha vida está passando, o que eu já fiz na minha vida que me deu prazer? O que eu já fiz na minha vida que quanto mais eu faço, mais vontade de fazer eu tenho? Isso, obviamente, está mais diretamente relacionado com o propósito de vida. Por outro lado, a vida nas grandes cidades e a vida adulta, de um modo geral, ela meio que te condiciona a viver de um jeito que, obviamente, alimenta ou retroalimenta um sistema, né? Um sistema capitalista. Então, obviamente, você precisa de roupas da moda, você precisa minimamente se vestir limpo, você minimamente precisa morar, você minimamente precisa assistir televisão, ter internet, enfim, todos esses condicionamentos da vida social atual, né, que ela basicamente está moldada pela cultura do capitalismo. Então, obviamente, existem coisas que são inaceitáveis. Num outro extremo, obviamente, você tem pessoas que vivem isolados lá no meio do mato. E talvez nunca vão assistir um vídeo como esse aqui, porque não tem internet, não tem televisão, não estão preocupados com isso, não tem acesso a tudo que o capitalismo oferece, e também, de alguma maneira, também podem não estar interessados nesse modo de vida, e vivem lá suas vidas e talvez nunca pensem sobre o propósito de vida. Obviamente, porque estão massacrados pelo sistema, que de algum jeito permite apenas que eles sobrevivam, né, trabalhando pelo alimento e, obviamente, até o fim de suas vidas. E aí, sequer eles pensam, né, sobre o sentido dessa vida, né? Por exemplo, se você pegar um cafuçu lá no norte, ou enfim, um carvoeiro, coisa desse tipo, né? Uma pessoa que está lá, ou mesmo um seringueiro que está lá no meio do mato, né? Trabalhando em prol da sua sobrevivência, em prol de tirar o seu sustento, né, com a sua força de trabalho. Obviamente, ele acha que não tem
espaço mental, vamos dizer assim, para pensar sobre o propósito de vida. Se você pega, obviamente, uma pessoa que de alguma maneira já tem já está mais próximo do modo de vida da cidade, obviamente essa pessoa às vezes pode pensar que o seu propósito seja criar os filhos, dar tudo para os filhos que ela não teve, né? Que ela não pôde ter de facilidade. Às vezes estudo, né? A pessoa pensa assim, ai, meu filho vai ter estudo porque estudo eu não tive. E por aí vai, que é uma coisa muito nobre até, né? Interessante pra caramba, porque obviamente educação não é uma coisa, obviamente, que seja dispensável, né? Para ser mais simples. E aí, se você vai subindo um pouco mais o nível, né? Quando um cara, por exemplo, ele já está almejando a chefia de uma grande corporação, ele obviamente, a meta da vida dele é essa conquista pessoal, que obviamente o motiva e por aí vai. Né? E aí ele vai usar vai usar toda a sua inteligência, todo o seu esforço para tentar atingir o seu objetivo, que é ser o líder de uma grande empresa, companhia. A questão toda é que para todos nós, essa noção de tempo, né, que acaba, esse tempo que é finito, e obviamente condiciona a vida do corpo a um fim, né, obviamente, porque se o tempo passa, o nosso tempo acaba, né, o tempo do nosso corpo acaba, e o tempo do nosso corpo acabando, a gente morre. Só que a nossa consciência existe, a nossa consciência persiste, né? Ela sobrevive a esse passar, né, desse corpo. E aí eu fico imaginando, por exemplo, e dá para qualquer um fazer esse exercício, que seria o seguinte: imagina você agora, você está na sala aí da sua casa, ou no quarto, imagina, você pode ficar uma hora, um momento que você estiver sozinho, que você estiver longe da sua família, você fazer um exercício do tipo assim, ok, suponhamos que eu já tenha morrido. E, por exemplo, eu estou aqui agora na minha casa, numa salinha que tem aqui na minha casa, e obviamente eu estou sozinho. Aí fico pensando o seguinte, e se eu já tivesse desencarnado? Se eu não tivesse mais chance de falar com as pessoas com quem eu convivi até algumas horas atrás, e tivesse agora consciente, né, com essa consciência, tentando obviamente algum contato com esses familiares e não tivesse acesso mais. Isso, obviamente, essa dramatização dessa situação fatalmente ia colocar a gente em xeque, para a gente realmente pensar qual que é o propósito da minha vida. Para que realmente a minha vida serviu? Será que tudo o que eu fiz até hoje valeu a pena? E aí, obviamente, terminado esse exercício, você vai ter uma noção um pouco melhor e uma consciência, né, do agora. Se você pudesse seguir a sua vida a partir de hoje, como você seguiria a sua vida? Você seguiria fazendo as mesmas coisas que você sempre fez até hoje? Ou você mudaria? E se você quiser mudar, o que você mudaria? Você já parou para pensar sobre isso? Fica aí a reflexão.